Boa noite a todos. Então, enquanto o trabalho vai sendo desenvolvido lá na sala mediúnica, os médiuns, às vezes algumas pessoas que estão vindo pela primeira vez, às vezes estranha essa movimentação, até por falta mesmo de informação, né? Na quarta-feira a gente tem essa primeira palestra em torno do Evangelho, e para todas as pessoas, né? Inclusive os trabalhadores que trabalham na sala mediúnica participam desse primeiro horário. E assim que a Dona Luzia termina, eles vão para o trabalho interno e a gente continua com o trabalho de esclarecimento, de lembranças das passagens evangélicas, para que esse trabalho possa ser desenvolvido com mais eficiência. Depende muito da concentração, da determinação, da vontade verdadeira daqueles que buscam o tratamento espiritual, né? Porque o tratamento espiritual é psicológico, é a compreensão daquilo que somos. Somos todos filhos de Deus, herdeiros da sua sabedoria e da sua bondade, né? Eternos não, imortal, porque eterno é só Deus, porque eterno é que não tem nascimento e não tem fim, e nós fomos criados, então nós tivemos nascimento, somos imortais, por isso somos parecidos com Deus, não somos iguais a Deus e nunca seremos. Nós seremos um dia capacitados para compreender a divindade. Então antes, né, após esses esclarecimentos, vamos todos buscar a presença amorosa de Deus em oração, pedindo a Ele a sua paz, envolvendo os nossos corações, para que nós possamos, Senhor da vida, estar diante da sua presença, com capacidade de compreender a sua divina mensagem. Todos nós, tanto os encarnados como os nossos irmãos desencarnados, que aqui se aportam, é porque temos necessidades da sua misericórdia, e assim somos gratos pela oportunidade de aqui estar. Ajuda-nos, Senhor, a estar próximo de Ti, para que a sua presença nos beneficie com saúde, mas acima de tudo, com muita paz. Inspira-nos e usa-nos conforme a necessidade de todos nós. É o desejo do nosso coração, para agora e sempre. Que assim seja. Então o Espiritismo é uma doutrina nova, né? Quase 170 anos da publicação do Livro dos Espíritos, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, é o livro-chave da codificação. Todos os outros livros da codificação foram derivados do Livro dos Espíritos. Certamente, depois da Bíblia, é um dos livros mais lidos, o mais estudado, não só pelos religiosos espíritas, mas também hoje por pesquisadores, e sempre também foi estudado por pesquisadores, para entender mais sobre o que somos. E sendo o Espiritismo uma doutrina nova, né, do ponto de vista das outras escolas religiosas, ela tem a necessidade de trazer esclarecimentos contemporâneos, falas da realidade dos nossos dia a dias. Se a gente observar, estudar a fundo a codificação, a gente vai ver que não tem nada de supersticioso ou de paranormal. Está tudo dentro das leis divinas, da lei natural. Tudo é falta de compreensão, né? Quando a gente vê a questão dos milagres, descrito no Evangelho, a gente fica assim, admirados por esses feitos. Mas está tudo dentro da lei divina, dentro da lei
natural. Tudo é uma questão de compreensão. Nós ainda, na condição que nós estamos, temos dificuldade para compreender essas leis, né? Naquele tempo que Jesus esteve na terra, né, ele fez e continua fazendo até hoje coisas, né, realizando curas, esclarecimentos que fogem da nossa compreensão até hoje, né? E o Espiritismo vem nos ajudar a compreender um pouco dessa natureza divina que está inscrita em cada um de nós. Quando a gente está desanimado por conta das dificuldades do dia a dia, né, de posse do conhecimento espírita, a gente reconhece que nós estamos vivendo uma normalidade humana. Aquilo que a Dona Luzia nos disse aqui, né, é verdade. Nós já vimos caminhando há milhares e milhares de anos, encarnando, reencarnando, neste e em outros orbes, né, vindo progredindo da animalidade, mas ainda está muito forte essa animalidade em nós. E Jesus falou que chegaria um tempo em que o estado espiritual da humanidade ia prevalecer, né? E todos nós aqui estamos buscando esse estado novo, de ser uma nova criatura, fazendo florescer com mais abundância esse estado espiritual, amenizando, ou pelo menos lutando para amenizar a parte animalesca que ainda nós trazemos, que certamente foi necessária, é necessário para o mundo animal exercer certo tipo de comportamento, até para sobrevivência, para perpetuação da espécie, para fortalecimento dessa espécie, para seleção e tudo mais. Mas chega um ponto que o espírito, o ser, né, que é o dono desses corpos, né, que vive momentaneamente nesse corpo, ele precisa alçar voos mais altos. E é essa necessidade que nos traz nessas escolas um pouco mais avançadas, saindo do dogmatismo, vindo para a realidade que todos nós somos. E hoje nós trouxemos uma passagem que está escrita em João, no capítulo 20, que é a história da ressurreição de Jesus. Emmanuel, um benfeitor que acompanhou, gerenciou, coordenou toda a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele costuma pegar alguns versículos dos capítulos do Evangelho e traduzir para nós com muita franqueza do que está dizendo ali, para os dias de hoje, com palavras, trazendo para o nosso contexto, a nossa realidade de cá, do oceano, né, tirando, né, o véu dos costumes do povo hebreu, do povo judeu, trazendo para a nossa realidade de hoje, para melhor compreensão. E ele faz isso com muita maestria, com simplicidade, fineza e clareza, ficando fácil para a gente compreender. E essa passagem, ele pega o versículo 19 do capítulo 20 de João, que fala assim: chegado, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Isso aconteceu depois que Madalena foi visitar o sepulcro na manhã daquele domingo, e chegando lá não encontrou mais Jesus sepultado, só estava lá os lençóis. Ela corre
aquela história toda que geralmente todos conhecem. Ela volta, procura os discípulos e dá a notícia que alguém tinha levado Jesus. E Pedro e um outro discípulo, que o evangelho não menciona o nome, foi ligeiro para lá. Chegando lá, constatou a verdade, que Jesus não estava lá. E eles, com medo, certo? Com medo, com saudade, sem entender direito, porque naquela época nem todos tinham acesso às escrituras dos profetas, daqueles discípulos, daquele grupo ali, e todos estavam assim, apreensivos, como nós, nos dias de hoje, trancados dentro de nós mesmos, ou dentro do seio familiar, com medo dos acontecimentos exteriores, mas com esperança da presença de Jesus em nossas vidas, para nos ajudar, para nos trazer essa paz, a paz que é capaz de nos tranquilizar, mesmo nas horas e nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. É isso que difere o cristão dos outros. O cristão, ele não está livre das vicissitudes do mundo, mas ele está vestido e revestido dessa paz do Cristo, que lhe traz confiança, esperança, coragem para enfrentar o dia a dia, principalmente o dia a dia interno nosso, aquilo que nos aflige, que é essa guerra entre o homem velho, ainda animal, e o homem novo, o homem espiritual, que estamos tornando. E isso requer muito trabalho e gera também muito conflito, dores, inclusive nos corpos, nos nossos corpos, advindo dessa guerra. Então, vamos ver o que Emmanuel escreve a respeito desse capítulo, desse versículo, onde que narra a presença de Jesus trazendo a sua paz. E envolvidos com esse versículo, todos nós podemos imaginar a presença de Jesus agora aqui em nós, nos envolvendo com essa paz, para que o benfeitor nos inspire e que nós consiga extrair o espírito das letras aqui materializadas, para que isso, junto com essa presença amorosa do Cristo, nos fortalece para o embate que nós estamos vivendo. Ele diz assim: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Então esse dia foi a reinauguração de nós, os humanos, conectando com os nossos irmãos que nos antecede ao mundo espiritual. Ele lembra que o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvera partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Porque Moisés, lá na época, era muito comum, na época de Moisés, tudo que se ia fazer, ia consultar os mortos, os espíritos, E essa moda às vezes ainda prevalece nos nossos dias de hoje. E aí Moisés proíbe determinantemente essas consultas, ameaçando com a lei punições severas para quem continuasse com essa prática. Então, Jesus diz que, o benfeitor aqui diz que Jesus veio amenizar essas determinações, dizendo assim: entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos.
Em nossas orações, quando nós estamos mais intimamente ligados com a espiritualidade, parece que a gente tem uma saudade assim do Cristo. Alguma presença nos falta. É essa presença, é essa saudade que os discípulos estavam sentindo naquele dia, de um domingo, né, à tarde, ali reunidos, trancados em casa, reunidos, certamente conversando, né, a respeito de tudo aquilo que aconteceu com a crucificação, a condenação de Jesus, os trabalhos que ele realizava, a alegria que era de estar junto com o Mestre. A gente às vezes senta mentalmente e fica observando, né, como seria isso. Jesus ali, às vezes com um prato de comida, vivendo intimamente junto com os humanos. Parece que não é nada, mas se a gente estudar dentro da codificação espírita e descobrir o que é um espírito, um ser humano como o Cristo, a gente ajoelha, porque é de uma grandeza, de um amor. É comparado uma formiguinha, que somos nós, e o sol, né? Que a formiga vê essa grandeza, às vezes ela se esconde dentro do chão, por conta dessa presença tão gloriosa, e assim somos nós, a formiguinha diante do Cristo, e Ele ilumina e busca todas as condições para nos sustentar em pé, com vida, assim como o sol faz com todas as criações que está na terra. É sustentado por essa força, por essa luz, por essa energia. Isso dentro da materialidade. Dentro da espiritualidade, o sol é Jesus, e nós somos as criaturas sustentadas por Ele. Por isso que nós não devemos envergonhar nunca, por mais pequeno ou errante que nós somos, de buscar esse sol da vida, de buscar essa força, e ter a certeza que essa força vai nos fornecer energia e mantimento para o nosso crescimento, e um dia visitar esse sol e vê-lo de perto. E naquela época ele estava encarnado num corpo físico, né? Para a gente ver tão grande é o amor. Qual é a capacidade de realização do amor? Ele, por nos amar, por amar espontaneamente, amar a todos nós e todos a criação divina, ele é sujeito a estar num corpo físico como o nosso, passar pelos flagelos que ele passou, para nos dar uma lição. E aí ele diz assim: eu vos dou a minha vida. E a gente fica preso na materialidade, dizendo: Jesus morreu para me dar a vida. Não, ele tá te oferecendo toda a experiência dele, porque ele passou por essa trajetória, como nós estamos passando. Por isso ele diz para aquela pessoa que o chamou de bom, ele diz que bom era o Pai, e que nós, se nós quiséssemos, nós faríamos tudo o que ele faz e muito mais. Mas esse querer não é um querer sem trabalho, é um querer efetivo, de busca, de trabalho, de mudança, de luta, com essa turbilhão de animalidade que ainda nós trazemos. Então, continuando o benfeitor, veja só a profundeza que ele traz desse versículo: cerradas as portas para as vibrações tumultuosas do adversário gratuito. Quantas vezes nós encontramos
adversários ferrenhos, gratuitamente, que nós não devemos nada a Ele, né? Nós estamos no mundo de expiações e provas, então nós expiamos, mas também passamos por provas gratuitamente, para alijar, para aniquilar esse homem velho orgulhoso, vaidoso, prepotente, que ainda nós somos. Então, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas do adversário gratuito não perturbassem os corações dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então eu estava ali com saudade, lembrando da presença de Jesus, e eis que surge Jesus no meio deles, dilatando as esperanças de todos na vida eterna, dizendo: olha, é verdade, a eternidade, a imortalidade é real. Olha a prova aí, crucificaram ele há 3 dias, foi morto, e hoje ele aparece aqui no meio de nós com as portas fechadas. Materialmente não é possível isso, né? Materialmente não é possível. Então essa presença dele nesse momento já dilatou as esperanças eternas daquela assembleia ali reunida, que eram os discípulos. Desde essa hora inolvidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. Então ali ele se assentou na confiança de que podia continuar contando com a presença e com as instruções do próprio Mestre. E é isso que a espiritualidade vem trabalhando nessa escola que é o Espiritismo, nas escolas evangélicas, no catolicismo, no hinduísmo, não importa. Às vezes só a maneira de trazer a mensagem que é diferente. Se a gente for ver a fundo, a moral, a mensagem moral é a mensagem cristã, né? A gente fala: não, mas os muçulmanos são radicais. Também já fomos. No início ali do 3º, 4º século do cristianismo, o que nós fizemos com a mensagem do Cristo? O que nós fizemos em nome do Cristo? Barbaridade. E hoje às vezes nós estamos revivendo tudo isso de volta, porque tudo que nós mandamos, nós recebemos de volta. E o Espírito, ele tem consciência disso, então ele passa buscando força para passar com resignação, porque ele sabe que chegou o momento dessa expiação, para a verdadeira libertação, para acontecer o verdadeiro auto-perdão. É sentir na pele o que fez o outro passar, né? A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma, cemitérios, né? Quando proibiu ali em Roma, e para os romanos o cemitério era um lugar intocável, não podia, né? Era sagrado, não podia cometer violência, prisões ali. Então eles se reuniam ali, buscando essa presença amorosa. E nos templos modernos, hoje, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessa assembleia é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. A finalidade é a mesma: buscar a presença amorosa de Jesus e receber a sua paz, a sua consolação, matar um pouco a saudade de Jesus. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores. O que nós viemos fazer aqui? Todos nós.
seja os que veem primeira vez, seja os que estão internados há 20, 30 anos, porque os centros espírita, ele é um hospital. Eu vim de uma formação protestante, então a gente nasce dentro da igreja, a mesma comunidade ali, vai nascendo, crescendo, nascendo crianças, vindo outras pessoas de outros lugares, mas a gente vê ali 30, 40 anos, aquele mesmo público, às vezes daquela comunidade, daquela região, né? E eu cheguei no espiritismo aqui nessa casa, há uns quase 15 anos, e logo no início eu estranhei, porque as pessoas vinham, a gente observava, né, como eu vim, uma dificuldade muito grande, e logo que melhorava, as pessoas, não via mais as pessoas, né? E eu ficava preocupado, poxa, e eu fiquei aqui até hoje, graças a Deus, mas não é por boa coisa não, é por necessidade mesmo. E aí um dia, eu intrigado com esse comportamento, assistindo uma palestra, inclusive era de perguntas e respostas, e surgiu essa pergunta, essa dúvida, e o amigo, companheiro espírita, respondeu da seguinte maneira: concorda que um centro espírita é um hospital? Sim, é um hospital onde nós, doentes da alma ou do corpo, né, viemos buscar socorro. Às vezes, uma das últimas portas que nós estamos batendo. E o hospital tem essa característica, né, do doente vir, tratar, melhorar e receber alta e ir para a sua vida comum. E ele disse assim: tem uns que têm doenças mais crônicas, às vezes passam a encarnação inteira de hospital em hospital, né? Outros ficam internados o tempo todo. E tem também os operários, os trabalhadores dos hospitais. Então esses ficam, né? A gente entra como paciente, depois, né, continuando a ser paciente, mas realizando algumas tarefas dentro da instituição. Então é comum, a isso eu entendi essa diferença, porque o espiritismo, ele quer a libertação, não é o algemamento dos indivíduos, preso a ele. Ele quer esclarecer e libertar as almas, para que essas possam influenciar e expressar o Cristo, como a dona Luzia falou, onde quer que ele esteja. Mas um Cristo vivo, aonde a gente desmaterializa, descrucifica e ressuscita ele na vida que nós vivemos. Então, essa doutrina é um manancial de ferramentas libertadoras para a humanidade. Encerra o benfeitor assim: o objetivo é um só, procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Porque não tem amuleto, não tem maneiras a gente ficar preso em, não, tem que fazer assim, tem que fazer daquele outro jeito. Não, é de coração aberto, procurando a presença de Jesus e os esclarecimentos do que nós somos, quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o objetivo da nossa estada num corpo físico, qual que é o objetivo meu em relação ao seio familiar que eu participo, e esse seio familiar é em casa, no trabalho,
na associação religiosa, né? Então tem um objetivo muito pertinente e objetivo a cada um, particular mesmo, né? Desenvolver a paciência, a tolerância, e isso requer companheiros totalmente contrários a isso, trazendo material para o nosso exercício, né? Quando a gente pede a Deus paciência, Ele prepara um filho, um companheiro, uma companheira bem custosa para a gente exercitar, até um dia tudo aquilo que a pessoa faz já não nos incomoda, a gente já compreende. Aí a gente já está desenvolvendo a paciência, já desenvolveu a paciência em relação àquele assunto. Depois vem outros, até a gente, de experiência em experiência, alcançar o patamar dos Cristos, que é o objetivo para todos nós. Sermos inteiramente felizes, despojados de qualquer vicissitudes que a matéria nos impõe, doenças, disputas, né? Porque aí nós vamos ter o universo inteiro, né, para expressar a divindade que cada um já é. Então a mensagem deste capítulo nos diz assim: com grande responsabilidade e também com uma fé raciocinada, uma compreensão, busquemos os nossos irmãos mais altos. Não importa o nome que nós vamos dar. Nós ficamos muito presos em dizer: não pode evocar o santo fulano. Por que não pode? Se essa evocação te faz bem, se isso te traz aconchego, instrução, o Espiritismo não proíbe nada, ele instrui. No tempo certo, com a compreensão já mais aguçada, nós vamos aprendendo outras maneiras de relacionar com as divindades. Então é de passo em passo, reconhecendo que nós somos pequenos, espíritos ainda inferiores, lutando com nós mesmos. A gente vai deixando de lutar com o outro, e essa nossa luta, essa nossa transformação vai alcançar o outro. Em nos vendo melhores, vão se tornar melhor também. E os nossos olhos melhorando, principalmente isso, a gente vai ver o outro mais bonito, com mais possibilidade, com mais amor. Aí a gente fala assim: nossa, mas fulano melhorou. Mas fulano melhorou demais da conta. Não, talvez seja você que melhorou. E agora você está vendo a beleza que o outro já traz. Porque todos nós, por mais que ainda trazemos uma parte animalesca ainda, inferior, nós também possuímos a divindade, possuímos Deus em nós, o amor. E é o que nós temos que dar mais ênfase a essa parte, parar um pouco de usar as ferramentas tecnológicas de informação para ficar vendo violência, né? Torcendo para esse braço do mal em prol do outro, ver mais as coisas boas. Essa linguagem eletrônica, ela entende o que nós estamos buscando. Se você vai lá e curte um jardim bonito, florido, daqui a pouco o seu aparelho está cheio de jardins bonitos e floridos, com pássaros, com beleza. E o contrário também, se você vai lá e vê uma violência, uma notícia violenta e curte ou faz qualquer menção ou compartilha aquilo, além de você estar mandando, estar consumindo aquela notícia que nos faz mal, que nos aflige, que nos deixa assim ansiosos, você vai estar trazendo mais para perto de você
Eu acho que com essa linguagem eletrônica, dá para a gente entender os estudos espíritas com mais facilidade. E o próprio Evangelho, quando Jesus nos propõe a questão da vigilância, vigiar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para entrarmos em oração, em comunhão com Deus. Então, cada vez que a gente pensa no mal, nós atraímos. Cada vez que eu amo ou vejo o outro como possibilidade de amor, eu também atraio companheiros com mais amor, com mais possibilidade de amar. Teve outra vez que um companheiro espírita foi visitar, e ele estava com grandes problemas na parte pessoal e também financeira, porque quando as coisas vêm com força, né, na nossa vida, né? Principalmente quando a gente propõe essa mudança, porque a gente sai de um caminho que a gente não estava observando os acontecimentos. Em observar os acontecimentos, a gente percebe que nossa vida está cheia de problemas. E ele foi visitar uma pessoa muito doente em um hospital, e ele levou, né, ali água, algumas coisas para essa pessoa no hospital. E era uma pessoa assim que não tinha muito parente, não tinha ali alguém cuidando dele no hospital, estava só por conta dos profissionais. E ele passou a tarde de um domingo ali, levando uma boa conversa, a sua presença amiga, e mais algumas coisas ali, como água, alguma fruta para essa pessoa, e esteve ali, num domingo inteiro. Ele não fez isso automaticamente, sempre fazia isso, e aí as coisas começaram a melhorar para ele. E veio uma mensagem para ele, era um espírita, dizendo que esse companheiro espiritual, amigo superior, o conheceu lá na visita. Ele era amigo daquele doente solitário. E ele tornou-se, então, aliviou na áurea dele todos os problemas que ele estava passando. Ele tornou-se um benfeitor, um grande amigo da causa daquele encarnado. Não é assim também com os nossos filhos? Nossos filhos fazem uma amizade, a gente percebe que ele gosta daquela presença, daquela amizade, ele convida para a nossa casa, nós tratamos bem ali, nós fazemos de tudo para agradar aquele visitante, conversamos com ele. É assim também no campo da espiritualidade. Então, cada vez que eu estendo a mão para o outro, e não precisa ser só necessidade material, não, pode ser um tempo de conversa, né? Quando a gente perceber que alguém está com dificuldade, a gente sentar, propor uma conversa amiga, ou em silêncio, desejando, em oração, porque todo o nosso sentimento é oração, por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós sentimos. Todos os sentimentos nossos é uma oração, e todas as nossas orações são atendidas. Por isso Jesus propõe nós cuidarmos dessa questão, né? A gente estava falando da comparação dos eletrônicos. Se você gosta de uma coisa, você curte, logo vem tudo para você. Então, se você fica o tempo todo pensando em doença, em dificuldade, é um sentimento que vai se tornar realidade cada vez mais forte, mais potente, né? Se a gente quiser lembrar das doenças, é lembrar dos dias saudáveis, das horas saudáveis que nós somos, dos dias alegres, de felicidade. E como nós fazemos isso? Exercitando assim, visitando aqueles que têm necessidade, oferecendo o nosso ouvido, sem sair publicando, né? Deixar a máquina no bolso, sem fotografar e sem mostrar, só em troca do bem mesmo que nós vamos receber. E aí nós vamos ter muitos amigos. O amigo da nossa avó, que já está quase desencarnando, já está mais próximo ali, vai tornar-se nosso amigo se a gente for benevolente com ela, paciente.
gratos por tudo que eles já nos fizeram. Mesmo sendo tão diferente dos nossos pensamentos, nós temos que entender que eles estão vivendo, principalmente os mais velhos, em um mundo que já não é mais o mundo deles, do que eles foram formados. Nós, com os cinquentões, já sofremos essa diferença. Imagina eles com 70, 80, 90 anos. E a gente quer que eles pensem e agem como nós hoje, com a nossa realidade. Então nós temos que ter muita paciência, oferecer isso para eles, e aí nós vamos granjear muitos amigos, que nós vamos precisar de amigos. Cedo ou tarde, nós precisamos, porque somos seres humanos, e a nossa natureza íntima é de fraternidade, não é de egoísmo, é de sermos fraternos. Então a mensagem de Jesus é essa: não tenha medo de me buscar, e buscar aqueles que trabalham comigo, através desse intercâmbio, porque todos nós somos espíritos. A diferença é que uns está preso, nós presos ali com algema e tudo, buscando essa libertação, e os outros já estão mais livres, muitos ainda presos também com essa mesma força, né? Preso psicologicamente, sentindo culpados, né? E o que nos liberta da culpa? A compreensão do que nós somos. Porque se a gente ficar achando que a gente é o bambambam, a hora que a gente comete qualquer deslize, a gente se culpa, a gente se condena. E a proposta do Evangelho não é de condenação, é de libertação, é de levantar e fazer de novo, fazer diferente, sempre. E esse diferente é fazer com Jesus. Então vamos todos novamente buscar a presença amorosa desse Cristo, receber e guardar em nós a sua paz, essa paz que o Senhor nos traz o momento todo, nos oferece, todos os momentos. Muitas vezes, com o agitar dos nossos dias, da nossa vida, nós esquecemos dessa paz. Ajuda-nos, Senhor, estar sempre conectado contigo e com a espiritualidade superior, para que assim nós possamos atravessar essas rodovias perigosas, seguros, de mão dadas com os nossos pais maiores. Que o seu amor, a sua coragem, nunca nos falte, para que nós possamos caminhar sempre com segurança. Que o seu amor e a sua presença envolve as nossas casas, nossos familiares, para que nós possamos viver em harmonia. Que a sua paz e o seu carinho continue conosco hoje e sempre. Que assim seja.